A igreja que Deus sonha. Esse é um tema gostoso. Sinceramente, não é um tema gostoso de falar. A igreja que Deus sonha. Isso, eu amei esse tema. Amei a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. E estar aqui é voltar a casa, né? A minha casa, voltar a um lugar que eu tenho um grande carinho para vocês. O Bispo Francisco e Bispa Ana são pessoas que a gente guarda no coração. E eu lembro, até hoje eu lembro o primeiro dia que eu conheci o Bispo Francisco. E é engraçado, não? Eu conheci o Bispo Francisco numa célula. Aliás, quantos de vocês estão em célula aqui? Gente, uma célula é tudo de bom, gente. Vocês não têm ideia. A célula é algo que edifica, é algo que constrói, é algo que te consolida. E era uma pequena célula, era um núcleo que veio a se tornar a igreja que é hoje. Aliás, a igreja que é hoje, não, estou enganado. As igrejas que somos hoje no Rio de Janeiro. Foi daquela célula que nasceram várias igrejas. Viu como é importante uma célula? Daquela célula nasceram várias igrejas que estão abençoando o Rio de Janeiro. E isso foi em 1995. Então, a partir dali, nós construímos uma aliança que perdura. Eu não vou dizer que até hoje, não. É que a aliança que nós construímos em Deus vai até a eternidade. Amém? E como é importante a gente lembrar de ter alianças poderosas, alianças que te levantam e que te edificam. E é por isso que eu estou muito feliz de estar com vocês hoje, na igreja que Deus sonha, que são vocês. Amém? Para começar essa palavra, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. É uma das passagens que eu, quando leio, me enriquecem muito. E eu tenho o costume de fazer a minha leitura anual da Bíblia. E agora a gente está lendo Êxodos, né? Essa semana, quando eu lia Êxodos, é engraçado, você lê várias vezes, e tem vezes que você encontra, Deus, como é que eu nunca vi isso? Então, a Bíblia é maravilhosa, ela é como um rio, você nunca toma banho 2 vezes no mesmo rio, sempre as águas passam, e você vai sempre sendo edificado. E quando eu lia esse texto, eu fiquei encantado. E eu acredito que você já deve ter lido essa passagem que está aqui hoje, que a gente vai falar sobre ela, várias vezes. Mas eu acredito que Deus vai falar com você. O texto diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, capítulo 1, verso 1, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não se consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Senhor, Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei quanto eles está sofrendo. Por isso, olha que coisa interessante, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para a terra boa e vasta, de onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor
dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio para Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e para tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando você lê esse tema, a igreja que Deus sonha, só existe uma resposta para a igreja que Deus sonha. É a igreja que sonha os sonhos de Deus. Quem concorda com isso? É impossível falar de uma igreja que Deus sonha se essa igreja não sonha os sonhos de Deus. E essa passagem, ela me mostra um momento em que Deus tem um encontro com Moisés. Talvez você, mas peraí, pastor, não é o contrário, não. Moisés tem um encontro com Deus. Eu preferi fazer essa troca, porque normalmente nós pensamos muito na gente tendo encontro com Deus, mas Deus também quer ter um encontro conosco. E nesse encontro conosco, Deus quer revelar seus sonhos. E para você sonhar os sonhos de Deus, você precisa descobrir o que está no coração de Deus, o que Deus sonha. Quais são os sonhos de Deus? Olhando para os dias de hoje, onde toda a terra sofre, não existe um único lugar do mundo onde as pessoas não estão vivendo essa angústia, vivendo essa grande angústia chamada pandemia, chamada tudo isso. Então, na terra toda, as pessoas sofrem. Será que isso é o que Deus sonha? É evidente que não, porque Deus sonha com algo bom. Deus nos ama, Deus tem um amor profundo. Eu quero ser muito objetivo hoje para falar sobre os sonhos de Deus. E a primeira coisa que quando eu falo sobre os sonhos de Deus, é impossível falar sem olhar para a vida de Moisés. Eu costumo dizer que Moisés tem 3 grandes fases na sua vida. E ela é dividida em 40 anos. São 3 fases de 40 anos. Moisés, segundo a Bíblia, viveu 120 anos. Eu acredito que o projeto de Deus é para a gente viver 120 anos. Quem aceita isso? Amém? Bispo Francisco está no metade agora, né? Metade? Então, está tudo bem. Então, um pouquinho aí, está na metade. Tem mais 50 e tal aí. E às vezes a gente encontra pessoas com mais de 100 anos, com muita vitalidade. Depende do que você faz com essa casca aqui, ela te leva longe. Mas foram 3 fases na vida de Moisés. A primeira fase de Moisés foi no Egito. E eu costumo dizer que nessa fase de Moisés no Egito, eu chamo que é a fase em que ele achava que era alguém. Entendeu? Ele viveu no palácio, ele viveu como um príncipe. Mas ele viveu para ele mesmo. Os primeiros 40 anos de Moisés foi para viver para ele mesmo. A segunda fase de Moisés foi quando Moisés, vocês já sabem o que aconteceu, ele teve aquele incidente, que ele matou o egípcio, precisou fugir do Egito, e ele foi para o deserto e passou 40 anos no deserto. E por incrível que pareça, ele viveu como fugitivo. E como fugitivo, ele viveu para servir o sogro. Gente, tem coisa pior do que servir o sogro? Servir a sogra? Quando eu falo servir, é que ele servia mesmo. Se você olhar nesse texto, que ele já está com 80 anos, sabe o que ele fazia? Ele cuidava do rebanho do sogro. Um cara de 80 anos que não tem nada, ele não tinha nada. Ele era servo.
Senão tem o registro que ele cuidava do seu rebanho. Não, ele cuidava do rebanho do sogro. Eu lembro de Jacó. Jacó não, era um muito mais ambicioso, né? Depois de certo tempo, assim, não, eu quero o meu próprio rebanho. Não, Labão, eu não quero. Eu quero o meu próprio rebanho, eu quero as minhas coisas. E ele foi lutar com Deus, dizendo assim, eu quero o que é meu. Mas por 40 anos foi que Moisés viveu assim. Agora, teve um momento que Moisés vai viver a sua terceira fase, que eu chamo, ele vai viver como rei. E ele vive para o reino de Deus. E quando foi que Moisés deixou de ser servo para se tornar um rei, em sentido que ele foi um grande legislador, se tornar o homem que se tornou? Foi exatamente no momento em que ele conheceu os sonhos de Deus. Eu vou arriscar para você, a sua vida vai virar chave quando você se torna a igreja que sonha os sonhos de Deus. Aí vira a chave. Aí vira a chave. Aí muda tudo. Mas olha o que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu é que Moisés, ele teve que se encontrar no monte de Deus. Ele teve que parar. Ele estava no meio do deserto, de repente tem uma coisa nele, diz que ele mudou o caminho dele. Gente, mudanças é coisa muito boa, gente. Mudança é muito bom. Sabe, que você está no mesmo comodismo, fazendo a mesma coisa, você já sabe que vai ter os mesmos resultados. Você está no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente, não vai acontecer. As mudanças são essenciais para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E diz o texto que Moisés, naquele dia, ele decidiu mudar, ele mudou o caminho, e quando ele mudou o caminho, ele encontrou o monte de Deus. A palavra é o Monte Horebe, o monte era monte deserto. E aí eu queria chamar a atenção para você, às vezes nós passamos por deserto, vivemos o deserto e não entendemos qual é a importância do deserto em nossas vidas. E quando Moisés chega ali no monte de Deus, com as suas dores, com as suas angústias, aliás, os nomes dos filhos de Moisés expressavam a sua dor, os seus medos. Gerson significava peregrino, eu fui numa terra estranha, porque ele teve que ir para Midian. E o outro filho dele, que Eliezer, significa Deus me livrou da mão de Faraó. Ou seja, ele estava fugindo. Esse era o Moisés que chega no monte de Deus. Uma pessoa que tinha uma história, que vivia uma terra que não era dele, e que estava dando graças a Deus, eu livrei da morte. Eu brinco, né? Não sei se vocês sabem, eu trabalho como coach, né? E eu brinco, eu tenho uma história para contar para as pessoas. Eu digo assim, gente, olha só. Imagine que você tem uma gazela e tem um leão. Você sabe quando tem gazela e leão juntos, você sabe que é uma coisa cinética, né? Tem aventura, tem corre. E a gazela está correndo, fugindo de quê? De que a gazela está fugindo? Da morte. O que ela vê na frente? O que ela vê na frente? Hã? Não. Ela quer encontrar qualquer coisa que tire ela do bafo do leão. Ela não consegue ver nada. Ela está fugindo. Ela é uma vítima. E o leão? O que o leão vê à frente? Hã? Meu café da manhã, meu almoço, meu jantar. E a motivação do leão é o quê? Correr cada vez mais para tomar posse daquilo que é dele. E a gazela não. Eu tenho que fugir dessa angústia. Gente, viver como gazela, como vítima, é a pior coisa que tem. Sinceramente. Viver como... Gente,
Quem que você prefere? Correr como gazela ou correr como leão? Hein? Não, tem muita gente. Eu estou escutando um rugido muito baixo, né? Estou escutando um bé. O que você prefere? Gazela ou leão? Ah, sim, agora eu estou começando a ouvir uns rugidos aí, umas fortes. Então, mas Moisés chegou ali cheio de queixas. E quando ele chega no naquele monte Horebe, ele para naquele monte, ele começa a fazer algumas perguntas para a vida dele. Gente, aprenda o poder das perguntas. Possivelmente ele tem me perguntado, o que eu estou fazendo aqui? O que me levou a viver aqui? O que fato me fez entrar nesse deserto? O que eu tenho que aprender com esse deserto? Até que ponto eu vou aturar esse deserto? O que eu preciso fazer para sair desse deserto? Como eu saio dessa situação? Que lições eu levo para a minha vida desse deserto? É nesse momento que a vida de Moisés muda. É nesse momento que ele começa realmente... Porque o texto fala que possivelmente Moisés tenha passado por aquele monte diversas vezes, mas houve um momento especial, é quando ele para e ele começa a questionar a sua vida, ele começa a questionar a si mesmo, e ele chega diante de Deus aí ele encontra uma sarça. Não sei se vocês sabem que aquela sarça nada mais é do que um espelho. Porque dentro de Moisés foi chamado para viver uma vida extraordinária. Deus chamou Moisés para ser o grande libertador do povo de Israel. Eu fico imaginando os dias que a mãe de Moisés cuidou de Moisés, embora ele foi criado pela filha do rei, mas a mãe dele falou assim, olha, você está naquele palácio, não é à toa. Deus vai usar você para tirar a gente dessa terra. Porque Moisés nasceu numa situação de muita dificuldade, onde os filhos dos hebreus estavam sendo mortos, que eles ficavam com medo dos garotos se tornarem soldados e se tornarem muito maiores do que os egípcios e tomarem a terra. E a mãe de Moisés certamente colocou uma chama dentro dele. Olha, Moisés, você não está sendo colocado nesse palácio à toa. E quando Moisés, ele vê aquela sarça, e aquela sarça não se consome, é como ele olhasse para dentro de si, é como Deus mostrasse, esse fogo que está dentro de você não morreu. O meu sonho para a sua vida não morreu. O meu projeto para você não morreu, Moisés. O meu sonho para a sua família não morreu. O meu sonho para a sua casa não morreu. O meu sonho para a sua carreira não morreu. O que eu sonho para você está vivo. Gente, é isso. Esse encontro é tudo, gente. E aí, quando Moisés começa a pensar nisso, ele começa a refletir sobre isso, e ele quer chegar perto desse sonho, diz que ele vai se aproximando. Quando ele vai se aproximando, aí Deus fala, Moisés, que bom que você chegou até aqui, que bom, eu estava esperando isso há 40 anos, Moisés, você chegou até aqui, você chegou até aqui. Aí quando Moisés vai dar o segundo oi, espera um pouquinho, Moisés. Você precisa tirar as sandálias. O lugar que você está é santo. Esse é um lugar que eu quero falar com você. Você vai ter que sair das suas reservas. Gente, a sandália para alguém que andava no deserto significava proteção. Areia quente que amava os pés. Imagine, areia quente, queima os pés. Ainda tem uma sarça queimando. Deus fala assim, irmão, tira os sandálias, sai das suas reservas, sai das suas desculpas, sai dos seus pensamentos, sai da sua forma de pensar. Deixa eu fazer uma metanoia em você, Moisés.
Você, para poder conhecer os sonhos de Deus, você precisa passar por uma mudança. Fala glória a Deus. Fala mesmo. A gente não consegue conhecer os olhos de Deus, o sonho de Deus, pensando do mesmo jeito, olhando do mesmo jeito, olhando para baixo, cabisbaixo, sem esperança. Não, Deus fala assim, arranca suas sandálias, porque eu quero confrontar você, eu quero falar com você, Moisés. Os sonhos de Deus são revelados para pessoas que se deixam ser expostas. Não tem outro jeito. São pessoas que arrancam suas armaduras. Armaduras que vem colocando ao longo da vida, de tanta armadura para se proteger, de tanto se machucar. E você não se deixa ser tratado, ser discipulado, ser amado. Tem muita gente adulta, porque teve que ser adulto, não deixou, e acha que ser adulto não é oportunidade para ser amado. Deus quer amar você. Eu hoje pela manhã preguei para a nossa igreja lá em Paris, e eu estava falando exatamente, aliás, alguns devem estar nos assistindo agora, um beijo para Paris. E eu estava falando sobre paternidade, e o testemunho que as pessoas deram depois foi tão precioso. Às vezes a gente não teve pai, e a gente acabou sendo, ou teve pai que nos fez ser adultos, mas cheio de proteções. E quando essas proteções acabam se tornando como quinquilharia das nossas costas, e vão pesando, e você quer ir na direção dos sonhos de Deus, mas aquilo é um peso. Deixa assim, olha, Moisés, arranca isso fora. Deixa eu falar com você como você é. Gente, Deus quer tratar com você naquilo que você é, não aquilo que você quer mostrar que é. Sinceramente. Quando você recebe alguém para você, vai aconselhar, cuidar, e a pessoa vem cheia de história, não é uma barreira para você cuidar dessa pessoa? Não é verdade? Então, por que você acha que para ser tratado por Deus, você tem que levar essas proteções todas? Deus me entende. Tá bom, Ele te entende. Esse é o segredo. Exatamente por isso. Eu amo alguns versos da Bíblia. Gente, um dos versos da Bíblia que mais me encanta é 1 João 3,20. Quando ele fala que Deus diz assim, saiba que se o teu coração te condena, saiba que Deus é maior do que o teu coração, e Ele conhece todas as circunstâncias, todas as coisas. Fantástico. Eu posso chegar diante de Deus desnudo, sabendo que Ele sabe de tudo, Ele me conhece como sou. Eu não estou vulnerável diante de Deus, eu estou feliz. Vocês entenderam isso? Você não está vulnerável diante de Deus, você está feliz porque você está diante exatamente de alguém que te entende, sabe quem você é. Sabe exatamente. Então, esse momento aqui, se você quer conhecer o sonho de Deus, você precisa deixar Deus conhecer você. Perdão. Deixar você entender que Deus conhece você. Porque com a armadura, sem armadura, Ele já te conhece. Ele só está esperando que você arranque essa tralha toda para você ser livre. Amém? Glória a Deus. Que coisa gostosa, né? E aquele momento, Moisés teve um encontro que mudou o destino dele. Ele viu Deus, ele teve medo. Diz o texto que ele teve medo. Ele quis fugir. Mas Deus, naquele momento, primeiro, revelou a Deus quem Ele era. Olha só, quando você
Ó, sinceramente, mês passado, eu tive em São Paulo com um advogado muito famoso, amigo meu. Nós escrevemos alguns livros juntos, né? Fomos coautores de algumas obras. E ele chegou para mim todo cheio de... Ele e a esposa dele me chamou para jantar na casa dele. E ele falou assim: Elias, eu queria entender de você. Eu não consigo entender como é que você superou suas perdas. Ele é um homem muito religioso, muito católico. Ele e a esposa, médica. Eles cuidam de casais na igreja católica. Eles ficam assim: mas como é que você... Me conta para mim. Aí eu falei assim: olha, querida, a primeira coisa que eu aprendi é quem é Deus. Depois que eu descobri quem é Deus, olha aqui eu, crente, muitos anos, pastor, teologia, muitas coisas assim, mas a gente descobre quem é Deus. Na dor você descobre realmente quem é Deus. Quando você realmente se coloca sem nada, você sente assim: caramba, eu estou totalmente vulnerável. Eu pude conhecer um Deus que sem Ele eu não sou nada. Sinceramente, eu pude conhecer Deus, conhecer o que é eternidade, de uma forma como eu nunca imaginei. Eu hoje vivo muito, sinceramente, vou falar uma coisa para vocês, pode assustar vocês, eu vivo muito bem diante de tudo que perdi, porque eu sei o que eu perdi e eu sei o que eu não perdi. Eu sei o que eu não perdi. Eu sei o que eu não perdi, eu sei que eu tenho no meu coração. Aquilo que Deus me deu está aqui dentro, está guardado. Eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o destino que eu tenho. E é isso que importa. É isso que importa. Por favor, se você entrou aqui hoje, levando o peso das suas perdas, com reclamação, com humor destruído, com a esperança destruída, eu quero dizer a você, você está num ponto, chegou ao ponto de chegar e colocar tudo diante do Senhor. Seu Deus, eu quero te conhecer como tu és. Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Gente, enxergar Deus como Ele é, eu me emociono com essa palavra. Moisés teve que enxergar Deus como Ele é. E quando Deus... Moisés, eu sou o Deus do teu pai, Moisés. Eu sou o Deus da sua origem. Eu sou o Deus da tua família. Eu não sou religião, Moisés. Eu sou pessoa. Eu me importo. O meu coração está chorando por esse povo. E eu sonho com esse povo livre, Moisés. Eu me importo com o teu vizinho, eu me importo com o teu colega de trabalho, eu me importo com as pessoas da sua família. Deus está dizendo isso, eu me importo, eu sonho com eles livres, eu sonho com eles transformados, eu sonho com a graça inundando suas famílias. Essa foi a oportunidade para Deus chegar para Moisés e falar assim: eu quero revelar a você o que está no meu coração, qual é o meu sonho. Nós estamos muito presos com aquilo que a gente perdeu, ou com aquilo que a gente não tem. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu falar com vocês. Ninguém pode ser grato. Presta atenção, ninguém pode ser grato se não tiver consciência do que tem.
Você quer ver uma coisa interessante para vocês? Por favor, quero que você faça esse exercício comigo agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E agora você vai puxar o ar para dentro dos seus pulmões, com muita intensidade. Mas puxa e não solta logo não. Aproveita. Agora vai soltando. Eu quero saber de você, quem pode dar graça por isso? Gente, tem tanta gente no hospital agora tendo um aparelho porque não consegue respirar. Agora, quando eu tenho consciência, gente, quantos motivos você tem para ser grato? Quantos motivos você tem para dizer, puxa, Deus se importa comigo, Deus se importa com a minha casa, Deus se importa com a minha vida, Deus se importa com tudo que eu tenho. Gente, isso é forte. Agora se eu fico, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não tenho consciência de tanta coisa maravilhosa que Deus tem. E eu fecho as portas para que mais coisas me aconteçam. Moisés descobriu que Deus tinha algo mais para a vida dele. Deus falou assim, Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. O meu sonho é esse. Agora eu vou te dizer a coisa mais importante. Eu conto com você. Eu conto com você. Eu não apenas sonho isso, mas eu conto com você para que isso aconteça. Gente, é isso que Deus falou para Moisés. Moisés, mas Senhor, eu não sei falar. Faraó não vai me ouvir. Eu disse, Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Escuta isso, escuta, vamos fazer uma aliança. Eu vou estar do teu lado. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam, não? Deus falou assim, eu vou estar do teu lado. Eu vou estar do teu lado. Eu vou ser com você. Eu vou segurar a sua mão. Eu vou te aumentar suas competências, aumentar suas capacidades. Eu vou te dar unção, eu vou te dar graça, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar fé, eu vou te dar esperança, eu vou te dar ousadia, eu vou te levantar. É isso que Deus está falando para Moisés. Aquele que consegue ouvir os sonhos de Deus, Deus é fiel. Ele está do lado. Ele capacita. Ele te impulsiona. Ele te levanta. Você entendeu essa palavra? Você entendeu o que é isso para a sua vida? E eu quero que você fique de pé agora. Por favor, fique de pé. E eu quero que você faça um gesto. Um gesto. Eu quero que você faça um gesto. Um gesto. Feche os olhos, você vai fazer um gesto aqui. E esse gesto é como você arrancasse das suas costas. Por favor, coloca a mão assim nas suas costas. Assim, por favor, de olhos fechados. Você vai arrancar assim e jogar no chão assim. Chega! Chega! Fala para ela. Chega! Chega, chega! Eu estou numa terra santa. Eu estou diante do meu Deus. Eu estou diante da graça. Eu hoje vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui transformado. Aleluias. Aleluias. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Ore balachuri cantalaia. Aleluias. Levante suas mãos, levante suas mãos. Porque a unção de Deus está fluindo nesse ambiente. Esse é um ambiente em que você se encontra com os sonhos de Deus. Esse é um ambiente que você se encontra com o seu chamado. Esse ambiente você se encontra com a sua vocação. Nesse ambiente você se encontra com a glória de Deus. Aleluia. Arebachuri canta lá. Esse ambiente você se encontra com um poder maravilhoso. Aleluias.
Eu queria que você começasse a enxergar pela fé. E eu vou falar uma coisa muito forte que está vindo no meu coração agora. Os vícios que te prendiam não têm mais poder sobre sua vida. Aquela angústia, aquela depressão que você vivia, não mais tem poder na sua vida, porque tem esperança em Deus. Eu queria que você levantasse sua mão direita e segurasse a liberdade que Deus coloca nas suas mãos. Levanta sua mão direita e segura. Fala assim: eu tomo posse. Eu tomo posse dos sonhos de Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse do poder de Deus. Diga assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele que tem infinitamente mais do aquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Aleluias. Fala assim: eu vou viver os projetos de Deus, em nome de Jesus. De mãos levantadas, de mãos levantadas. Agora, para receber, nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te abençoamos para viver um tempo novo, um tempo de sonhos de Deus, onde você é livre, onde você é transformado, onde o teu corpo é restaurado, tua alma é restaurada, onde o Espírito de Deus tem liberdade de agir em você, na sua vida, na tua família, na tua casa, onde você se alegra diante de Deus, onde você é grato a Deus, onde você é poderoso em Deus. Receba a bênção de Deus, receba a graça de Deus sobre sua vida. Nós te abençoamos em nome de Jesus, para que você vá, para que você rompe e viva os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Moisés virou a chave da vida dele. Eu falei aqui outro dia que para o egípcio cuidar de ovelha era a pior coisa que tinha. Era uma humilhação. E ele estava cuidando das ovelhas que não eram dele, era do sogro. Moisés virou a chave da vida dele quando ele começou a sonhar os sonhos de Deus. Quando ele disse: vamos embora. Quando ele se permitiu andar segundo a vontade de Deus. Você quer virar a chave da sua vida? Você quer virar a chave da sua vida? Começa a sonhar os sonhos de Deus. Nós somos uma igreja que sonha o sonho de Deus. O sonho de Deus é buscar. O sonho de Deus é amá-lo. O sonho de Deus é que nós cresçamos. E o sonho de Deus é que nós possamos pregar esse evangelho. Não tem outra direção. Pregar esse evangelho. Levar esse evangelho à vida de muitas outras pessoas. Moisés virou a chave da vida dele quando ele descobriu os sonhos de Deus e começou a realizar os sonhos de Deus. Virou a chave da vida dele. Minha grande pergunta que eu quero fazer aos universitários, teólogos aqui dessa igreja é: se Moisés naquele momento lá em cima do monte não tivesse se recusado a andar, a obedecer, a caminhar, será que nós saberíamos as histórias de Moisés? Será que teria algum momento? Eu creio que não. Só o nascimento, que foi maravilhoso, talvez criasse uma lenda naquele lugar, mas jamais nós saberíamos quem era Moisés, quem foi Moisés. Assim somos nós na nossa existência aqui na terra. Nós só passamos a ser conhecidos aqui na terra verdadeiramente quando nós sonhamos os sonhos de Deus. E essa igreja marca a história desse lugar, dessa cidade, desse país, porque nós sonhamos os sonhos de Deus. Que as nossas células se enchem de pessoas buscando esse Deus. E nós vamos dizer para ela: vem, vem, porque tem libertação. Vem porque tem cura. Vem porque tem transformação. Vem porque tem perdão. Vem porque tem reconciliação. Vem porque tem prosperidade. Vem porque tem cura. Vem, pode vir. Porque ele prometeu a Moisés que andaria com ele o tempo todo. E essa promessa acontece quando nós viramos a chave e começamos a sonhar os sonhos de Deus. Dê uma salva de palmas a esse Senhor maravilhoso.
Obrigado, Senhor, por essa revelação. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos no centro da tua vontade. E você que está aqui presente, não pôde contribuir ainda, nós estamos lá fora ainda fazendo cestas básicas. Ainda tem muita gente precisando de cesta básica. Então nós estamos lá recolhendo, vendendo alguma coisa. Isso aqui volta, à noite nós trazemos e esse dinheiro recolhido nós compramos muitas cestas básicas. Porque nós podemos... O que você pode ajudar? Você vai ajudar. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de levar alimento, salvação, cura para muitas famílias em nome de Jesus. Posso orar com você? Eu vou virar a chave da minha vida. Eu vou virar a chave da minha vida. Eu vou virar a chave da minha vida, sonhando os sonhos de Deus. Amém? Quem aqui vai virar a chave da sua vida? Então fala para a pessoa assim: eu vou virar a chave da minha vida. Amém. Eu vou virar a chave da minha vida. Amém. Mas antes da gente virar a chave da nossa vida, antes da gente receber essa oração que todo domingo nos empolga e renova, nós temos que celebrar uma data muito especial, né? O aniversário do nosso líder. Esse homem que quando deu um sim e abriu mão de tantas coisas da vida dele, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que essa igreja existisse. Ele, quando foi chamado por Deus, ele não titubeou igual Moisés, não. Ele falou: eis-me aqui, eu vou para lá. E veio de uma zona, saiu da sua zona de conforto, lá na terra dele, onde ele estava totalmente estabelecido, para um lugar inóspito como o Rio de Janeiro. Para um lugar que na época que ele chegou aqui, ser crente era totalmente discriminado. E por causa do amor e da fé desse homem e da sua esposa, de nunca ter medo de dizer sim aos desafios de Deus, nós hoje somos os frutos dessa decisão. Amém, amém. Então, bispo, tudo que nós agradecermos a você, eu então que cheguei aqui um mendigo espiritual, todo rasgado, todo podre, achando que eu era alguma coisa e eu não era nada, e que você com teu amor, com a tua força, me ensinou que eu tinha chance de ser um homem ainda, de ter um propósito na vida. Amém. Querido, a tua fé renova a minha todo dia. Amém. E eu tenho certeza que de todos que estão aqui, de vocês que estão assistindo em casa. Então, nós vamos cantar agora um parabéns para você. Mas antes eu queria chamar aqui Pastor João, Pastor Elias, por favor, venham aqui. Vamos abençoar a vida do nosso... O maior presente que a gente pode dar para ele, qual é? Uma oração com toda a nossa fé, com todo o nosso amor. Vamos aproveitar que nós estamos muito chique, né? Nós estamos aqui com uma bênção que vem de Paris. Caramba, o que é assar a nossa terra, né, gente? Vamos pedir aqui então, o nosso pastor amado, abençoe a vida do nosso bispo. Amém. Estenda sua mão para cá, sua mão direita, a mão da bênção. Senhor, nós te adoramos e te louvamos pelo presente que o Senhor tem nos dado. Bispo Francisco não é apenas um bispo, ele é um amigo, alguém que está sempre conosco, um exemplo, um modelo para todos nós. E nós queremos te adorar, te agradecer, porque no seu aniversário, quem é presenteado somos nós. A vida dele é um grande presente para todos nós. Amém. E nós te agradecemos de todo o coração. Nós queremos dizer assim: nós somos gratos a Deus, nós percebemos, nós temos consciência da grandeza da vida dele para nós. Amém. Muito obrigado. E nós queremos neste momento que os caminhos dele sejam abertos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos novos tempos na vida dele. Amém. Nós profetizamos tempo de graça, tempo de conquista, tempo de forças renovadas, tempos de paz, tempo de equilíbrio, tempo de chaves viradas, tempo de reino, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós o abençoamos sua família, declaramos a glória de Deus sobre essa casa, intercedemos com ele, renovamos, Deus, a nossa aliança com ele. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Conheça esse bolo, hein?
Parabéns. Conheça esse bolo. Pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, amém. Só queria falar para você o seguinte: não pergunte a minha idade. Tanto que essa Moisés velhinha, que sabe. tanto que essa velhinha aqui é uma interrogação. A minha idade é a idade que você me dá. 50 e pouco. Amém? 50 e pouco. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Me sinto honrado demais com o carinho de vocês, com o abraço, com os votos que vocês sempre estão ao meu lado. Amém? Posso orar com vocês? Posso orar? Queria agradecer a Deus pela palavra que o pastor Elias deu hoje, começando a nossa campanha, a igreja que Deus sonha. Obrigado por essa palavra que veio do trono de Deus para a gente. Essa palavra foi matadora. Vai ser difícil pregar agora. Vai ser difícil. Mas amém, é um desafio. Ele botou o sarrafo lá em cima. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, mergulha na graça, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz é importante, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus.